Bem-vindos ao curso de análise e gerenciamento de riscos. Aqui já iniciamos com uma bela foto, pelo menos para mim é uma bela foto, da nossa usina nuclear de Angra 1. Por quê? Porque é justamente um ambiente onde a análise e gerenciamento de risco é levado muito e muito a sério. No setor da energia nuclear, é um dos lugares onde mais se desenvolvem processos e métodos para esse gerenciamento de riscos. E depois eles são distribuídos para as outras indústrias, para os outros ramos de negócio, adaptando-se à necessidade de cada um. Então vamos lá para o início da nossa jornada. Bem, a estrutura que nós vamos fazer do nosso curso vai ser em função dessa nossa agenda aqui. Vamos iniciar trabalhando um pouco sobre os objetivos pretendidos com análise, as normas que são associadas, algumas normas que nós vamos trabalhar, uma terminologia que é necessário para a gente alinhar a nossa conversa, o nosso entendimento, as vantagens da gestão de risco, a implementação da gestão de risco e a estrutura dos princípios, estrutura e processos, né? Como que está arquitetada a arquitetura da análise e gerenciamento de risco que é proposta pela própria ISO. Depois, na parte 2, nós vamos detalhar cada etapa dos princípios de acordo com a ISO 31000 de 2018, que é a norma mais recente. Na parte 3, vamos detalhar as questões, as etapas para se montar uma estrutura que dê suporte a esse gerenciamento de risco. E na parte 4, o processo, ou seja, cada uma das etapas do processo para você implementar, para identificar, classificar, pontuar, analisar e fazer a gestão desse risco. A categorização e aplicação das técnicas, na parte 5, e a parte 6, a aplicação de técnicas no processo. Foi dividido assim para não ficar alguns vídeos muito extensos, assim a gente consegue dividir mais ou menos por tópicos. Vamos lá. Antes, me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou o professor Marcelo Rodrigues. Trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná desde o início dos anos 90, né? Finalzinho de 89 que eu entrei lá. Trabalhei já na rede ferroviária, né? Na parte de manutenção de locomotivas. Sou formado pelo Senai como eletricista diesel-elétrico, tenho curso técnico na área de eletrotécnica, minha graduação foi em física e fiz o mestrado em tecnologia, abordando as questões relacionadas à engenharia de manutenção, né? E o meu doutorado na educação para ver a parte de treinamento, que se a gente vai trabalhar na gestão das empresas, na capacitação ou gestão de cultura, o treinamento faz muita diferença. E por isso fui me especializar um pouquinho mais sobre essa área. Também faço parte da Associação Brasileira de Manutenção pela Abraman, no comitê técnico, né? E tem alguns cursos de especialização, pós-graduação, que coordeno. Gerência de manutenção, Lean Six Sigma e energias renováveis. E também atuo em outros cursos também. Então tem aqui o meu e-mail e meu telefone. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Sem mais delongas, vamos começar. Então, os objetivos para essa análise de risco é apresentar os conceitos fundamentais da análise e gerenciamento de risco, com enfoque em aplicações industriais, que é o nosso enfoque principal. Apresentar as principais metodologias técnicas para essa análise de risco. É isso que a gente vai buscar. Para isso, a base do que nós estamos trabalhando vai ser a ISO 31000. E
dentro do pacote da ISO 31000, que fala sobre a gestão de risco, as diretrizes, né? Então ela é o nosso norte principal. Existem as outras normas correlatas. Essa daqui é de 2018, essa de 2015, que é o guia para implementação da ABNT NBR ISO 31000. Então aqui ele mostra como implementar. Além dessas, nós temos uma voltada para o vocabulário, que é a ABNT NBR ISO 31073, e também a norma que vai nos auxiliar na gestão de risco sobre as diretrizes para a gestão de riscos legais, que é a ISO 31022. Então, dependendo para onde você quiser direcionar seu trabalho, tem as suas normas específicas. Essas que eu estou destacando são as que nós mais vamos trabalhar no curso. Por exemplo, para apresentar as técnicas para o processo de avaliação de risco, é a 31010, onde ela apresenta as ferramentas, dá alguns exemplos. É uma norma bem atual, é de 2021, e bem prática na sua apresentação. E também tem a ABNT NBR 16337, que é o gerenciamento de risco em projetos, que também nós vamos dar uma passadinha rápida sobre ela. Mas a base vai ser a 31000 e a 31010. Elas são as principais. Então vamos começar. Aqui, o risco. O que é o risco? É o efeito da incerteza nos objetivos. Então, há um grau de incerteza porque existe uma probabilidade, né? E os objetivos. O objetivo é o resultado que se pretende alcançar pela organização, pela empresa, pelo projeto, pela máquina. Depende do escopo que você está analisando. E a incerteza é o estado, mesmo que parcial, de deficiência de informação relacionada à compreensão ou conhecimento. Então, você quer conhecer, mesmo que parcialmente, as deficiências relacionadas à área, ao objeto estudado. A gestão de risco são as atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere ao risco. É isso que a gente procura fazer, a gestão desse processo. E para gerir você tem que conhecer, e para conhecer você tem que coletar os dados, avaliar os dados para fazer esse processo. E o perigo, que muita gente confunde risco com perigo, o perigo é fonte de dano potencial. Ou seja, o perigo é um barramento energizado dentro de um painel. Esse é um perigo. Qual é o risco? É alguém estar passando pelo painel, o painel está aberto e ele tocar no painel e levar um choque. Qual a chance disso acontecer? Então, é o efeito dessa incerteza nos objetivos da atividade que está sendo feita. A fonte do perigo está lá. É o painel energizado, é um piso molhado, é um vaso de planta pendurado numa marquise, é você ter que atravessar uma rua. Então, são vários perigos que precisam ser primeiro identificados, localizados, para depois fazer o tratamento em cima dele. A parte interessada são pessoa ou a organização que pode afetar ou ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividade. Ou seja, o risco vai comprometer algum processo da empresa, a imagem da empresa, as pessoas que trabalham nessa empresa. Tudo isso vai ser tratado como parte interessada. A percepção de risco é a visão de risco da parte interessada. Então, por isso, precisa saber qual o contexto, qual é a parte interessada para saber que tipo de percepção de risco que ela vai adotar. A declaração das intenções, a política de gestão de risco é a declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionadas à gestão de risco. O plano de gestão de risco são os esquemas dentro da estrutura
da gestão de risco, que especifica a abordagem, os componentes de gestão, os recursos a serem aplicados para esse gerenciamento. Os seus critérios. Os critérios de risco são termos de referência diante dos quais a significância de um risco é avaliada. Então, esse estabelecimento de critérios é muito importante. Nós podemos ter critérios qualitativos. Por exemplo, o risco de queda é alto, baixo ou médio? O que é para essa empresa um alto? O que é para essa empresa um médio? O que é baixo? O que é muito baixo? Então, são critérios de risco que precisam ser estabelecidos. Ou pode ser quantitativo também. Então, a gente usa um modelo estatístico para estabelecer esses critérios. Aí o controle do risco é a medida que mantém ou modifica o risco. Então, o controle de risco é: eu estabilizo aquele risco, sei qual o valor daquele risco para a minha organização, para o meu processo, e eu controlo essa atividade do risco, para não deixá-lo extrapolar. Então, é em cima dessa análise que a gente vai tocando. Tratamento de risco são processos para modificar os riscos. Então, o que eu posso fazer para modificar o risco? O modificar o risco é: eu tenho uma via onde passa a ter um fluxo de automóvel muito grande. Eu preciso fazer o controle ou modificar o risco, ou isolar esse risco, colocando o quê? Uma passarela. Então as pessoas não vão atravessar aonde tem o fluxo de veículos. Então eu modifiquei o risco. Agora ele tem o risco de cair da passarela. Tem, mas é um outro risco que eu vou fazer um outro tipo de controle para gerenciar e controlar os riscos envolvidos. Aceitação do risco, que é a decisão consciente de assumir um risco específico. Então, eu preciso saber qual é o risco aceitável para a parte interessada, que essa parte interessada pode ser a empresa. A tolerância, a disposição da organização ou parte interessada em suportar o risco residual a fim de atingir os seus objetivos. E a avaliação, a ação de evitar o risco, a decisão informada de não se envolver ou retirar-se de uma atividade a fim de não se expor ao risco específico. Ou seja, você tem a consciência daquele risco e você decide: eu vou me retirar porque eu não estou em condições de realizar essa atividade, porque eu não quero ficar exposto a esse tipo de risco específico. Por exemplo, você tem um marca-passo e você tem que entrar numa subestação onde tem campos magnéticos. Então você não pode estar sujeito a esse risco. Ou é algum trabalho em altura, uma passarela, e você naquele dia, ou você tem vertigem, ou tem medo de altura, então você não vai ficar exposto a esse risco específico. Ou você tem medo de algum animal, e você vai ter que passar num local onde tem esse tipo de inseto, planta, alguma coisa que você tem uma certa fobia, também você não precisa ficar exposto a um risco desse tipo. Mas para tanto você tem que conhecer os riscos. Então, as vantagens basicamente que nós temos para fazer esse gerenciamento de risco é melhorar a prevenção de perdas e a gestão de acidentes. Então, maravilha! Eu tenho que conhecer as perdas e fazer a minha gestão dos incidentes, quase acidentes. Eu tenho que minimizar as perdas, que é o que já estava acima mesmo, melhorar a eficácia e a eficiência operacional. Vou buscar também estabelecer base de dados confiável para a tomada de decisão, que é aquela máxima: quanto melhor a qualidade das informações, dos dados que chegam até a gerência, melhor é a tomada de decisão.
Então, quanto melhor a base de dados para você tomar a sua decisão, a chance dessa decisão ser assertiva é melhor. Isso ajuda muito no planejamento. Tem que melhorar os controles internos, tem que saber se esses controles são suficientes, por exemplo, para a coleta dos dados. Eles são suficientes? São os dados corretos? São esses dados que eu preciso para minha tomada de decisão? E alocar e utilizar eficazmente os recursos. Então, sabendo o que eu tenho que controlar, os riscos que eu quero correr, os controles que eu quero implementar, aí eu faço um balanço do que vai me dar um melhor resultado. E não por achismo, mas por conhecimento. E na implementação da gestão de risco, para o sucesso da implementação é necessário o engajamento e conscientização das partes interessadas. E aqui é bem importante o envolvimento. Eu não faço um projeto de gaveta só para atender um requisito. Você tem um plano de gerenciamento de risco na tua empresa? Tem. E onde que está? Na minha gaveta, guardadinho aqui. Não, eu preciso de um plano que seja implementado, conhecido pelas pessoas, e as partes interessadas têm que saber desse plano e têm que auxiliar na implementação desse plano, para que ele tenha sucesso. Então isso mexe com o quê? A cultura da empresa. Eu preciso que tenha uma empresa uma maturidade suficiente para quê? Para atender aos requisitos da gestão de risco. Porque se eu não tiver essa maturidade, vai ser difícil. Isso permite que as organizações abordem a incerteza na tomada de decisão. Para não ser iludido dizendo, eu quero um risco zero. Não existe risco zero. Assim como não existe confiabilidade 100%. Você pode chegar muito próximo disso, mas zero, não. Mas a luta é para chegar em zero. Agora tem que saber, eu preciso chegar em zero? Vai depender da consequência que eu tenho. E qual a estratégia, qual a política que a empresa vai adotar em relação ao risco. Então, gerenciar o risco não quer dizer que você vai eliminar o risco, mas sim que você vai conhecê-lo e vai controlá-lo e saber que ele está presente, mas está sob controle dentro do teu processo. Então, isso é importante. A organização pode e deve usar uma variedade de técnicas para identificação e análise e gerenciamento desse risco, que é aquela norma que já falamos no início, a ISO 31010. Ela vai te dar esse suporte. Ela vai apresentar as ferramentas e vai dizer exatamente como que você deve atuar e qual ferramenta serve para cada etapa da análise. Dentro da estrutura da ISO 31000 de 2018, eles apresentam o quê? Os princípios, os processos e a estrutura. Essa é a arquitetura que nós vamos trabalhar. Nos princípios, vai ser abordado alguns aspectos que levam à criação e proteção de valor aplicados ao gerenciamento de risco. Na estrutura, nós vamos verificar o que? As questões relacionadas à liderança e comprometimento, principalmente da parte interessada, sejam as pessoas, seja a organização, para que a análise funcione. E no processo, que é a parte que mais nos chama a atenção, é como que eu vou fazer isso daí? Desde a geração da análise do escopo, do contexto, aqui em cima, o processo de avaliação, a identificação dos riscos, a análise dos riscos, a avaliação dos riscos e o tratamento dele. Então, todo esse processo de gestão de risco é o que a gente vai trabalhar. E aqui termina a parte 1, sabendo que a parte 2 a gente vai pegar justamente o quê? Os princípios apresentados pela ISO 31000 de 2018. Então, nos vemos na segunda aula.
Um abraço a todos.